esse mês inteiro, nós temos como propósito no Senhor aprender como manter a nossa chama acesa, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje não vai ser diferente. Mateus capítulo 5, vamos ler do 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Somos gratos por tua presença neste lugar, Senhor, e pelo Senhor ter nos permitido chegar até aqui nesta noite. O Senhor nos deu fôlego de vida, o Senhor soprou o ar sobre as nossas narinas, Senhor, e nós queremos com todo o nosso ser te louvar, te engrandecer, te ouvir, aprender mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus, abra os ouvidos espirituais nesta noite, Pai. Joga por terra toda barreira, Senhor. Tudo que o inimigo intentar sobre os corações, sobre as mentes, sobre os ouvidos, que caia por terra. E o Senhor venha falar em cada coração. Em nome de Jesus, que a tua palavra flua em nós e através de nós. É o que nós te pedimos nesta noite. Que seja o Senhor a governar todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mais ou menos, eu não lembro o mês certo, se foi outubro, setembro, outubro, teve um pregador aqui que veio aqui de Juiz de Fora pregar aqui na nossa igreja. Os irmãos que são daqui devem lembrar, pastor Marcos. Vocês lembram desse dia? Vocês lembram que ele leu essa palavra? Você lembra dessa mensagem? Brilhe a vossa luz. Não sei se os irmãos lembram. Quando o Senhor me deu essa passagem, eu lembrei de toda aquela pregação naquele dia. E o Senhor, Ele me trouxe a memória e me fez enxergar uma mensagem através dessa palavra novamente. Nós estamos, com esse propósito de manter o fogo aceso. O altar é o nosso coração. Manter a chama acesa é estar atentos, ouvintes, queimando pela presença do Senhor, ansiando por agradá-lo. E essa palavra que nós lemos fala que brilhe a vossa luz por onde você passar, para que o Senhor seja glorificado na sua vida e nas suas atitudes. A chama acesa em nós, na nossa vida, ela ilumina também as pessoas que estão ao nosso redor. Nós falamos aqui nesses dias, cada pregador trouxe uma unção diferente, uma visão sobre manter a chama acesa. Isso é muito rico, como que o Espírito Santo ele fala através da mesma mensagem, com pessoas diferentes e sempre uma acrescentando a outra. E nesses dias a gente viu sobre como a chama ela aquece, conforta, abriga, refina. E hoje focaremos em como ela ilumina, como ela acende. E a chama acesa, ela não é apenas para impactar a nossa vida, mas ela serve para impactar quem passa por nós. As pessoas precisam ver em nós as características de Jesus, porque nós somos chamados cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus. Então, em todas as nossas atitudes, devemos
como alguém que entendeu o sacrifício de Jesus, como entendeu que Ele é o nosso exemplo, que nós devemos olhar para Ele. Em todas as nossas atitudes, em tudo que nós fazemos, nós devemos olhar e pensar como Jesus faria, como Ele gostaria que eu agisse, como Ele me ensina nas Escrituras a agir diante dessa situação. Isso é ser um cristão. Então, por onde a gente passa, a gente tem que exalar esse perfume, essa beleza de Cristo. E se a gente fosse elencar as características de Jesus, elas são muitas. Por um minutinho só que eu parei para pensar em algumas, me veio várias à mente. Só o nome dele já fala sobre as características dele. Quando a gente fala Emmanuel, Deus conosco, né? O príncipe da paz, a estrela da manhã. A gente vai falando e as características não param. Porque Jesus é manso, é verdadeiro, é santo, é piedoso, é humilde. Ele é ousado, ele é firme, ele é resoluto, ele é confiável, ele é fiel, ele é justo, conselheiro, amável, sincero, paciente, ele é organizado, ele é forte, ele é constante. E se aqui a gente pode ficar falando aqui e não vai parar. E nós precisamos olhar para essas características e querer replicá-las por onde a gente passar. E é lógico que é evidente que a gente não vai conseguir ser como Ele é. Ele é perfeito, nós somos falhos. Mas a palavra fala, sede santo como Ele é, então eu preciso buscar essa santidade. Já foi pregado aqui nesse altar sobre isso. Nós precisamos buscar essa santidade, buscar ser parecidos com Ele, nos esforçar. Matar a nossa carne. Matar a nossa carne é matar a nossa vontade carnal que nos afasta daquilo que é perfeito e santo. A gente precisa se esforçar. E quando eu me esforço a ser parecido com Ele, é inevitável que por onde eu passar, essas marcas de Jesus vão ficando nas pessoas. Se hoje alguém fosse fazer uma entrevista na sua casa, onde você mora, com as pessoas que moram com você, ou com a sua vizinhança, ou no seu trabalho, seus colegas de trabalho, ou na sua família, na sua parentela, que às vezes você não mora junto, mas você visita constantemente e eles te conhecem, seus amigos mais íntimos, os colegas de trabalho que ficam com você dia a dia, ou você que estuda na sua sala de aula, entrevistar seus professores, o que falariam de você? Vamos analisar. Se as pessoas mais próximas de mim fossem entrevistadas e perguntar como é a Priscila dentro de casa, como é a Priscila amiga, como é a Priscila irmã, a Priscila filha, a Priscila profissional. Aí eu estou falando o meu nome e você fala o seu. Como é? O que seus vizinhos falariam de você? O que as pessoas que convivem com você do seu lado falariam ao seu respeito? Será que as características que elas vão enumerar vão ser parecidas com as características de Jesus Cristo? Será que daquelas características que nós mencionamos aqui, que nem é tudo que Jesus é, alguma falariam sobre nós? O que será falariam ao nosso respeito? Falaria que nós somos doces, humildes, mansos, sorridentes, alegres. O que será que falariam? Eu tenho certeza que se alguém fizesse essa pesquisa sobre cada um de nós aqui, a pessoa ia encontrar qualidades e defeitos. Não ia? Todo mundo tem qualidades e todo mundo tem defeitos, né? As qualidades que as pessoas iriam enumerar, elas têm que apontar para Cristo. E os defeitos que iriam apontar, nós devemos lutar para melhorar e mudar. Às vezes eu
convivo com pessoas mais velhas e a gente tem mania de falar assim: ih, fulano nessa idade não muda mais não, é assim, foi assim a vida inteira, vai morrer assim. A essa altura do campeonato não muda mais não. Eu não posso aceitar isso, porque Jesus transforma. Então, se a gente olhar para as nossas características, que às vezes não são tão legais, né? E aí, enquanto eu estou falando aqui, vai fazendo uma autoanálise, né? A gente, por mais que a gente falou aqui, se alguém fosse lá fazer essa pesquisa, nós mesmos podemos fazer essas pesquisas. E a gente mesmo pode elencar nossas qualidades e nossos defeitos. Quem aqui já foi em entrevista de emprego que a pessoa fala 5 qualidades e 5 defeitos seus? Não tem? Costuma ter isso nas entrevistas de emprego, né? E a gente fica ali assim, apreensivo. Aí, difícil falar defeito, porque a gente não quer falar um defeito que vai nos tirar daquela oportunidade, né? Que vai fazer a pessoa olhar e falar assim: esse defeito aqui eu não quero que trabalhe para mim assim não, né? Então a gente fica ali todo apreensivo. Mas agora aqui você está diante de Deus. E Ele sabe os seus defeitos, talvez até melhor que a gente mesmo, porque tem coisa que parece que a gente não quer olhar, mas Ele sabe. E aí, diante de Deus, como você elencaria as suas qualidades e os seus defeitos? O que você colocaria assim: nossa, isso aqui, ó, eu percebo que essa qualidade minha exalta o nome de Jesus nas minhas atitudes. Ou esse defeito aqui me afasta, eu preciso melhorar. Preciso melhorar. Às vezes não sou tão paciente. Às vezes respondo sem pensar. Conto uma mentirinha. A gente pode se analisar. E a gente deve se analisar, se examinar, para a gente buscar melhorar. E se a gente falar que é difícil, pode ser que seja, mas nós temos o Espírito Santo, que segundo a palavra estaria conosco todos os dias e nos ajudaria todos os dias. E se eu colocar diante dele: Espírito Santo, me ajuda nesses defeitos aqui, me ajuda a enxergar os meus defeitos, o que eu preciso melhorar, Ele vai ajudar, Ele vai mostrar, porque Ele fala, Ele é vivo, Ele está do nosso lado. E Ele está aqui para isso, para nos ajudar. Para nos ajudar a manter a chama acesa, viva. Lembra que na última pregação, quem estava aqui, que eu preguei, eu falei que a palavra falou, né? Que a gente pode apagar a chama dentro de nós. Nós podemos apagar o Espírito em nós. Quando nós não damos ouvido a Ele, quando nós não queremos caminhar com Ele. Ao mesmo tempo que eu posso apagar Ele dentro de mim, eu posso acender Ele dentro de mim. E quando Ele se acende dentro de mim, por onde passa, ilumina. Fica o rastro. E essa autoanálise, ela tem que ser diária. Todo dia na sua oração: Senhor, lembra do Salmo? Vê se há em mim algum caminho mau. Essa oração não pode sair da minha boca. E ao passo que eu falo ela, que eu declaro ela na minha vida, eu tenho que ficar atenta para escutar, porque Ele vai me mostrar. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu, no meu momento de ira, eu falava alguma coisa, eu agia de alguma forma, daqui a pouco vem aquele arrependimento, meu Deus, não devia ter falado assim, não devia ter feito isso. Isso é o quê? O Espírito Santo. Aí você olha para aquilo, pede perdão, conserta, se arrepende. Agora, se eu percebo que eu errei, mas o meu orgulho não deixa eu me consertar, eu vou apagando o Espírito de mim. Então
isso é diário. Porque tem muita coisa em nós que precisa ser mudada, transformada. E aquilo que já é bom, aquilo que Deus já te deu, já trabalhou em você, as suas qualidades, elas precisam ser exaladas. Se você tem facilidade de ouvir as pessoas, se você gosta de ouvir, porque eu acho que até no nosso mundo atual está faltando muito isso, né? Ouvir, né? A gente sempre tem uma resposta, tem um conselho, tem uma dica, tem um vídeo da internet para mostrar sobre aquilo. Mas a gente precisa saber ouvir. E às vezes tem gente que já tem esse dom, esse talento de ouvir. E aí você já tem isso. Como que você tem oferecido isso para as pessoas? A gente tem mania de falar que a gente não tem tempo, né? Aí a gente sabe que tem um parente nosso de depressão, mas eu não tenho tempo de ir lá visitar. E às vezes você é o ouvido que a pessoa precisava para desabafar. Mas a sua vida é corrida, você trabalha, você tem filho, tem escola, tem um monte de coisa. Aí você está deixando de exercer aquele dom, aquela luz que tem em você para iluminar a vida de alguém. Nós precisamos estar mais sensíveis. O que Deus já te colocou de bom? Como você tem usado isso para o reino dele? Para brilhar a luz dele por onde você passar. Irmãos, isso é uma análise diária. Diária. Qual que é a nossa missão de crente? Ide pregar o evangelho. Às vezes você vai pregar o evangelho ouvindo. Não é nem falando. Às vezes você vai pregar o evangelho abraçando. Às vezes você vai pregar o evangelho sorrindo. Às vezes você vai pregar o evangelho sendo um bom funcionário na sua empresa. Sendo o melhor profissional na sua área. Sendo uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom vizinho. Ai, lembrei de um filme. Nós vimos um filme há pouco tempo. Chama O Pior Vizinho do Mundo. Não sei se alguém já viu esse filme. Alguém já viu? Não? Pior Vizinho do Mundo. Até com aquele ator Tom Hanks, que é um excelente ator, né? Eu vi esse filme, irmãos, eu chorei no final. E não é filme de crente não, tá? Mas sabe o que eu achei bonito? Conta isso, então vou dar o spoiler, gente. Depois vocês assistem em casa que vale a pena. Um homem carrancudo, amargurado, sabe? De mau humor com tudo. Sabe aquele tipo de pessoa, bom dia, o que tem de bom? Esse tipo de homem era aquele vizinho. Ele morava num condomínio e era aquele tipo de pessoa que todo mundo assim evitava o máximo, né? Pessoa difícil de lidar, tudo reclamava, tudo estava ruim. Mas isso tudo esses espinhos que ele soltava era porque existia muita coisa ruim dentro dele, muita amargura que aconteceu. E às vezes a gente vê pessoas que soltam espinhos ao nosso lado, a gente quer evitar essas pessoas, deixa pra lá, vou conviver não. A pessoa não quer nada, não quer ser gentil, não quer ninguém do lado, vou evitar. A gente pensa dessa forma. Porém, essas pessoas, existem marcas nela, existem angústias, e que nós precisamos ter paciência e amor. O amor de Jesus, para brilhar na escuridão dessa pessoa. E nesse filme, esse homem era assim, muito amargurado. Até que chega uma família, um casal com filhos, a mulher até grávida, para morar em frente a ele. E aí quando ele já vê, e aí o que acontece? Ele estava querendo se matar, acabar com a vida dele, porque a vida dele não tinha mais sentido para nada.
E no dia que ele está querendo se matar, muda aqueles vizinhos na frente. Aqueles vizinhos começam a fazer tanto barulho, tanta algazarra na frente da casa dele, que atrapalha ele de se matar. E ele fica irritadíssimo. Por quê? Porque eles precisam de uma ajuda, de alguma ferramenta na casa deles, e eles batem na porta dele para pedir as coisas. E ali começa uma interação. Aquela família feliz, o marido, a esposa, felizes, com 2 crianças, começa sem aquele homem querer interagir com ele. E para resumir a história, aquela família muda a vida daquele homem, porque eles não desistiram dele. Eles insistiram em trazer aquele homem para perto. Eles insistiram em dar amor àquele homem que não dava amor a ninguém. E no final eles mudam a vida daquele homem. E ele começa a ser avô daquelas crianças. Ele começa a tratar aquela mulher como filha dele. E ele não teve filhos. E aquela família, tudo que vai fazer, chama ele, leva ele para as viagens. E aquele homem muda. Ele foi transformado pelo amor. Aquela família foi uma luz na vida dele. Um homem que queria acabar com a sua vida. Mas a luz do Senhor entrou através do quê? Do amor, da bondade, da paciência, da perseverança. E aquele homem não quis mais se matar. E começou a ter uma vida feliz. Porque aquela família resolveu olhar de forma diferente. Brilhou a luz. E aí eu contei esse exemplo por quê? Porque quantas pessoas às vezes na sua família estão vivendo essa situação de amargura, de tristeza, de depressão. E Deus conta com que você seja a luz na vida dessa pessoa. Jesus vai usar você para ser um ouvido, para dar uma palavra, para ser um afeto, para levar um encorajamento. Mas se eu olhar somente para a minha vida, para os meus problemas, para a minha falta de tempo, eu não vou brilhar a luz. E às vezes pode ser mais simples ainda. Às vezes no seu local de trabalho, aquela pessoa às vezes que é a pessoa mais difícil. Você já parou para pensar, Senhor, você já teve a coragem de fazer a oração de Isaías, né? Envia-me a mim, eis-me aqui, me usa para ser uma luz na vida dessa pessoa, que a vida dela está treva. O Senhor é luz, o Senhor é luz em mim. Envia-me a mim para que eu seja luz na vida dessa pessoa. Às vezes a gente precisa ser intencional para ver o milagre acontecer, para ver o Senhor agir. É bonito a gente ver um testemunho de milagre, de pessoas que quando converteram, né? Como é que o Senhor falou com elas. É bonito ver esses testemunhos de cura. Quando alguém estava num leito de hospital, alguém foi lá e orou e a pessoa foi curada. É tão lindo ver esses testemunhos, não é? E Deus faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que às vezes a gente não tem visto tanto? Será que está faltando o nosso envia-me a mim? O nosso passo de falar, Senhor, conta comigo. Senhor, eu não vou olhar só para os meus problemas, só para as minhas dores, só para as minhas dificuldades. Eu não vou olhar, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou ser a luz que o Senhor me chamou para ser na vida de quem o Senhor quiser. Talvez está faltando esse passo nosso, essa intencionalidade. A gente, às vezes a nossa oração é só dobrar o joelho e chorar e pedir, Senhor, alcança fulano, Beltrano, Senhor, a minha casa está assim, né? E qual está sendo o seu passo de fé? Qual está sendo o seu mover o mundo espiritual para que o milagre aconteça? Você precisa ser
Se a gente apagar aqui agora, a luz acende, faz a luz, ela chega e brilha. Precisamos ser essa luz. E talvez na vida de quem? Amar o próximo como a ti mesmo. Quem é seu próximo? Aqui tem um monte de próximo. No seu trabalho tem um monte de próximo. Na sua rua tem um monte de próximo. E o que você tem feito para exalar, para brilhar a luz de Cristo na vida dessas pessoas? Tem um evangelho sendo pregado aí fora, que a gente vem aqui para querer bênção. Porque eu quero que a minha vida financeira dê certo, eu quero que a minha empresa dê certo, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero filhos abençoados. É errado? Não, mas isso é consequência de quem quer um Senhor. Deveria ser algo nem que eu peço, é consequência. Não estou falando que é errado pedir, não, mas é consequência. Porque se eu amo, se eu quero, se eu sirvo, se eu desejo, se eu imito, tudo isso é consequência. Porque ele disse assim na palavra dele: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida em abundância. O que é vida com abundância? É ser abençoado em todas as coisas. O problema é que a gente muda as coisas de lugar e vem para cá querendo isso, como se a igreja fosse um supermercado, né? Eu venho aqui, hoje eu vou lá porque eu preciso de uma unção para isso, de uma bênção para aquilo. Mas você vem aqui para adorar, você vem aqui para se derramar, você vem aqui para se sujeitar. E os tratamentos vão vindo e as bênçãos também. Elas vão te acompanhando de acordo com o que você se sujeita, se submete a Ele. E aí eu começo a andar e por onde eu passo a luz brilha. É automático, tem que ser automático. Tem crente que é agente secreto. Tá, aonde ele tá, a pessoa não sabe nem que ele é crente. Ou talvez ele nem parece ser crente, porque ele não fala de Jesus. E ainda se tiver uma conversinha errada lá, ele entra no meio para rir, para brincar, para não ficar fora da turma, né? Para se misturar ao meio, para fazer parte. É um agente secreto. E como que o Senhor vê isso? Está brilhando a luz? Está simplesmente sendo influenciado em vez de influenciar. Agora tem uma coisinha também. É sempre lindo assim a nossa luz brilhar? Não. Tem hora que vai ser difícil também. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro 4, 14, 16. Tem momentos que a sua luz brilhando, ela vai ofuscar. Ela vai incomodar. 1 Pedro 4, do 14 ao 16. Vai ter momentos que essa luz, ela vai incomodar as pessoas. Sabe aquela luz forte? Se a gente ficar na rua e o sol está muito forte, nosso olho fica assim. Quando a gente entra aqui no escuro, a gente consegue nem ver direito, não é assim? Você ficar muito tempo na claridade, numa luz muito forte, te dá até uma cegueira assim. Isso acontece quando a gente brilha muito. Vai ter lugares que quando a sua luz brilhar, vai ofuscar em muita gente. E o diabo vai usar disso. Olha o que diz a palavra. 1 Pedro 4, 14 a 16.
Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Olha que forte. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, nessa jornada de brilhar a luz, você vai ser perseguido. Porque a sua luz vai ofuscar algumas coisas das trevas. A sua luz vai denunciar aquilo que é escuro, aquilo que é vil, aquilo que é oculto. A sua luz vai denunciar. E no momento que ela denunciar, as potestades malignas se voltam para você. Mas a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra a potestade maligna. Ou seja, a gente vai lutar contra isso mesmo. Não é para isso que nós estamos aqui? E mais uma vez, existe um auxílio que estaria com você todos os dias para te ajudar, não é isso? E que na força de Jesus você pisaria em cabeça de serpentes e escorpiões, na autoridade do nome, no sangue de Jesus, aleluia. Então vai sim, não vai ser lindo toda vez. Não vai ser lindo toda vez. Né? Vão ter testemunhos maravilhosos de pessoas dizendo: nossa, a Raquel levou uma mensagem tão linda para mim. Vi um vídeo dela na internet que me edificou. Né? Nossa, a Maria Eduarda lá sendo enfermeira, lá um dia ela deu uma palavra para mim, foi tão maravilhoso. Vai ter coisas lindas, pessoas reconhecendo, né, falando bem de você, vendo Jesus brilhar em você, amando o que você carrega, te bendizendo. Mas também vão ter aqueles que vão te apontar, que vão te perseguir, que não vão te compreender, que vão te caluniar, apontar o dedo, querer te denegrir, porque quando a luz brilha, incomoda. Mas nem por isso eu tenho que deixar de brilhar. Pelo contrário, porque a palavra me disse que se eu for perseguido pelo nome dele, eu tenho que me sentir privilegiado. Porque eu estou cumprindo o que ele me chamou para fazer. Se eu denuncio as trevas, eu exalto o nome do Senhor na minha vida. Se eu denuncio as trevas, o nome dele brilha através de mim. E aí o diabo vai usar uma meia dúzia às vezes para tentar nos colocar para baixo, para tentar nos perseguir, para falar mal da gente, para não compreender aquilo que a gente falou. Mas nossos olhos em Cristo nos faz permanecer. E esse tem que ser o nosso foco. Meu olho em Cristo faz meu fogo arder, a minha chama brilhar por onde eu passo, independente das perseguições, independente do dedo na ferida. E quando isso acontecer, a gente não pode esquecer dessa palavra. 1 Pedro 4, 14, 16. Opa, estou sofrendo aqui uma calúnia, uma difamação, uma perseguição. Mas glória ao meu Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Os meus inimigos estão nas tuas mãos, Senhor. Que eu vença para a tua glória. Que essa mentira seja desfeita. Que a tua luz brilhe ainda mais.
É assim que nós devemos andar. Essa semana mesmo eu conversava com uma pessoa e ela falou assim para mim. Ela viveu um tempo atrás, ela trabalhava num lugar e perseguiam ela demais. Perseguiam ela demais até a ponto de inventar mentiras sobre ela. E ela orou, pediu ao Senhor para mudar ela de unidade, que é a unidade onde ela estava sendo muito perseguida. Ela orou, o Senhor mudou ela de unidade. Ela começou nessa outra unidade, tudo bem, agora começou de novo. Ela falou assim, as pessoas ficam buscando um erro meu. Tem gente lá que não bate ponto na hora certa, engana no horário, e eu sou muito correta com as coisas, ela falou. Eu sou serva do Senhor, eu sou correta com as coisas, mas eles ficam atrás de mim, tentando achar uma falha, um problema para poder me apontar. E teve um dia que ela foi chamada de, você é muito certinha. Glória a Deus, a luz dela está brilhando, mas está incomodando. E aí ela falou assim, já estão me perseguindo de novo. Aí eu leio essa passagem para ela. Eu falei assim, louvado seja o nome do Senhor, onde você for vai ser assim mesmo. Porque a tua luz está brilhando. Continua reta diante do Senhor, continua. Alguns estão incomodando, mas a luz do Senhor está refletindo em outros. As pessoas gostam do atendimento dela. Os pacientes que ela cuida amam ela, dão presente a ela, procuram ela. Ou seja, a luz dela está brilhando, mas as trevas estão incomodadas. E vai usar pessoas para tentar fazer ela desanimar. Aí eu falei para ela assim, não para de ser quem o Senhor chama para ser. E não pede para você sair desse lugar não. Continua brilhando a luz que o Senhor mandou você brilhar aí. E o diabo pode tentar, mas nada dele vai ter sucesso, porque o Senhor é contigo. E é com esse olhar que nós temos que pensar. Porque o Senhor fala para a gente se alegrar. É uma honra sofrer por Cristo. É bonito falar isso. É doloroso. Mas é real. É o que a palavra fala. Então, se você tiver, sua luz estiver brilhando demais e ofuscando, glorifica o nome do Senhor. E continua. E brilha até mais. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. O mundo está ficando cada dia mais escuro, gente. Cada dia mais escuro. Tem hora que a gente ouve notícias e coisas estarrecedoras. Que eu falo, meu Deus, a gente está vivo para ouvir isso. Como é que será que era nos dias de Noé? Será que era pior? Será que está igual? Será que nós estamos vivendo pior? Está escuro. Cadê as luzes de Cristo brilhando? Precisamos ser estrelas nessa terra, ofuscando as trevas, andando em luz para todo lugar. Por quê? Vamos de novo ler a palavra que a gente iniciou? Alguém abre aí para mim ler, por favor, para ficar bem marcada na nossa mente. Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Todos os que estão. Você não foi chamado para ficar escondido. Você não foi chamado para ser um cristão oculto, né? Não. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas
obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Vejam as suas boas obras. As pessoas têm que ver as nossas boas obras. Sabe aquela pessoa problemática da sua família? Aquela que dá BO, toda festinha. Ah, gente, todo mundo tem, vai falar. Já veio o nominho, veio. Então, que tal você ser a luz na vida dela? Sabe aquele vizinho difícil? Igual lá do filme. Às vezes não chega tanto. Então, já pensou em fazer um bolinho e levar para ele? Chamar ele para tomar um café na sua casa? Vir na igreja? Aquele colega de trabalho que vive tentando achar um problema para te pegar no seu calo, que vem com um punhalzinho atrás de você assim. Já tentou mostrar para ele o amor de Cristo? Levar para ele um bombom, falar que Jesus ama ele. Ô, gente, é difícil, não é? É difícil, é fácil falar, mas isso é brilhar a luz. Isso é brilhar a luz. A gente precisa. E o Senhor conta conosco. Brilha a vossa luz. Não olha para aquele e fala assim, aquele lá não tem jeito não. Aquilo é ruim. A gente fala assim, né? Aquilo lá é ruim. Não fala. Gente, ruim é o diabo. Ruim é o diabo. Uma criatura que Deus fez não pode ser ruim. Ela pode estar sendo influenciada pelo mal. Mas ruim ela não é não. Ruim é o diabo. Ela pode estar cega, aprisionada, né? Ela só está precisando de uma luz, que às vezes é essa que está em você. Às vezes você é a lanterninha que ela precisa. Ah, mas a lanterninha ainda é pequena. É dessa aí que o Senhor gosta. É essas que o Senhor usa. Deixe ser usado. Fala, Senhor, envia-me a mim. Com coragem. E o Senhor vai te usar. Mas não seja uma luz escondida debaixo de um cesto. Para que serve isso? Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Você precisa queimar. O Senhor te chamou para queimar, para incendiar. Ser incendiado e incendiar. Não desista. E quando vier as perseguições, e se já estão vindo as perseguições, se alegre porque você está no caminho certo. Rumo a encontrar o seu Jesus naquele grande dia. Porque você está fazendo o que Ele te chamou para fazer. Aleluias!